Fala resenheira, bem-vindo ao canal Resenha do SRN. E o assunto do momento não é outro a não ser o Mundial de Clubes. E aí, seu time tá participando? Não tá? Tá torcendo pros brasileiros? Tá torcendo só pro seu time? Vamos ver o que o pessoal do Jogo Aberto vem falando sobre isso. Bom, já já a gente fala de São Paulo, porque agora o Mundial, chamado de Copa do Mundo de Clubes, não é? Ele está se desenvolvendo e a participação brasileira foi analisada a fundo pela nossa produção. Fomos olhar todos os detalhes, as minúcias, não é? E olha só, aqui é um cenário: europeus versus resto do mundo. São duas vitórias, porque aqui não é uma vitória, é uma goleada, é um massacre. Isso é massacre. 10-0 para cima do Auckland City. O Chelsea também venceu o Los Angeles FC na sua estreia por 2-0, não é? E aqui a gente está mostrando os 4 empates, não é? Porto, Benfica, Inter de Milão, Borussia, todo mundo empatando, não é? E aqui nós temos os sul-americanos que estão invictos, não perderam ainda contra europeus. Ó, o 0-0 do Palmeiras, o Boca ficou no 2-2 com o Benfica, o Fluminense ontem empatou também em 0-0, não é? A gente esperava que Porto e Borussia pudesse dar jogo e deu mesmo, hein? Foi bem legal essa participação inicial. Agora, sul-americanos versus resto do mundo, não é? São 3 vitórias do Botafogo, do Flamengo e do River Plate, 3 empates, Palmeiras, Boca e Fluminense. Aqui, a participação dos brasileiros no campeonato, 2 vitórias e 2 empates. Então, esse é o saldo inicial para brasileiros nessa primeira rodada. Hoje, teremos gigantes em campo: Real Madrid, Manchester City, Juventus. Sgarbi, Oi. Até agora, o que mais chamou sua atenção nesses panoramas? Que aqui no Brasil, muitas vezes, nós temos o costume, né, de desvalorizar nosso futebol, como se os europeus fossem, nossa, mas é outro futebol, outro mundo. Cara, tudo bem que não teve uma vitória ainda de um brasileiro em cima de um europeu. Só que vimos Palmeiras contra o Porto. Palmeiras jogou melhor. Fluminense amassou o Borussia ontem. Amassou. Borussia, que há pouco tempo foi finalista de Champions. Então, na minha opinião, é legal para começar a valorizar mais o futebol brasileiro. Até para os olhares do mundo, né? Porque muitas vezes ali no Mundial é um jogo só, ali o Fluminense tomou 4 do City, só que é um City ao nível acima. O Bayern é ao nível acima. Só que contra esses times que não são de ponta da Europa, PSG, Real Madrid, Barcelona, Bayern, os brasileiros estão competindo. E são times que disputam a Champions League. Então isso está me chamando a atenção e acho muito bacana até para valorizar mais o nosso produto. Ulisses, claro que hoje as partidas do Real, do Manchester City, da Juventus vão trazer também mais ainda um olhar atento aos europeus. Mas eu acho que esse começo foi promissor dos brasileiros. Ah, maravilhoso. Você não tem nenhuma derrota, você tem 50% de vitória, 50% de empate, sendo que os 50% de empate, os 2 clubes brasileiros, tanto Palmeiras como Fluminense, mereciam a vitória pelo que jogaram. Então isso eu acho que é um ponto a ser destacado aqui, não é? Então, quer dizer, a gente não é vira-lata como o Capelanes prega, né? Nós não somos vira-lata, porque o Capelanes prega que o futebol brasileiro é vira-lata, entendeu? Isso tem que ser dito aqui. Porque ninguém cobra ele. Fica pintando barba, pintando cabelo de madrugada, não sei aonde, e ninguém cobra ele, fazendo essas coisas horríveis. Não pode tomar chuva, tomar banho, que mancha tudo. Então a situação é a seguinte, é uma só, Renata. Tá de parabéns o futebol brasileiro. Nós não somos vira-lata e vamos dar trabalho para esses caras aí. Entendeu? Ganhamos 2, empatamos 2 com merecimento. Ele tá enchendo a boca para falar ganhamos uma, mas o Palmeiras não ganhou. E outra coisa, se o Palmeiras tivesse ganhado, eu duvido que ele tava elogiando os outros times. Duvido. De conquista de vitória nas duas, tanto Palmeiras quanto Fluminense. Chico, na verdade, analisando até um pouquinho mais os sul-americanos neste momento, eu confesso que eu fiquei surpresa com o 2-2 do Boca. Sim. Esperava que o Boca perdesse para o Benfica. Sim. O River ganhar da equipe japonesa já era esperado, na minha opinião, estava na conta. Agora, os brasileiros têm também essa coisa da estreia, o nervosismo. Você se prepara tanto para uma competição e quando chega tem que demonstrar que está bem, que pode, inclusive, parar, segurar um europeu. Não é simples. É que a gente está vivendo um formato completamente diferente. Então, o nervosismo da estreia para os brasileiros, para os sul-americanos, também é, de certa forma, para os europeus, que estão acostumados a grandes decisões, mas, de qualquer forma, é tudo novo nesse momento. E aí tem a questão física que a gente falou, mas aí ontem eu estava vendo, né? O Porto, por exemplo, na temporada inteira, disputou 49 jogos. O Palmeiras, nesses 5 meses, 35. Então a diferença não é tão grande em termos físicos. É claro, né? 49 é maior do que 35, mas em 10 meses.
Então, assim, os europeus podem estar sentindo a questão física, mas o nosso calendário aqui nos arrebenta também. E a gente está com uma motivação diferente, né? De estar jogando jogos aleatórios que a gente nunca imaginou que pudesse acontecer. Realmente o Boca talvez seja o pior dos sul-americanos. Abriu um 2-0 e aí você deu um empate, né? Enfim. Mas eu me surpreendi sim, especialmente com o Fluminense ontem, até pelo nível do adversário. O Borussia tinha feito 20 gols nos últimos 6 jogos, sentiu um Borussia travado, mas também por méritos do Flu, né? Que soube encaixar a marcação, soube surpreender taticamente, né? O John Arias fez um jogo absolutamente incrível. E não fosse o goleiro adversário, teria saído vencedor. Eu acho assim, dos favoritos, a gente tem aí PSG, Real, City e Bayern. O restante eu acho que dá para brigar. Até com Chelsea, até PSG, com uma Juventus. não. PSG. Também. PSG, City, Real e Bayern. Eu acho que esses aí estão numa prateleira muito superior. Um só, viu? Não, eu tô falando em termos de favoritismo. Esses eu acho que o brasileiro vai ter dificuldades. No restante, dá para brigar. Pelo menos o início está mostrando isso. Agora é o seguinte, tem uma outra questão, que eu acho que essa é boa para os brasileiros, Marco. Férias. O europeu, nesse período, já estava em férias, curtindo com a família, viajando, se soltando. E agora, eles tiveram que dar uma esticadinha nesse calendário. Então, nem tem todos os jogadores ali felizes, empolgados. Aquela mas acho que Saint-Tropez, né? Mas o interessante é que quando a gente jogava o Mundial no fim do ano, no Japão, em dezembro, nós estávamos no final de temporada. E aí todo mundo falava, mas tá no final de temporada e a gente vai lá e ganha. E os europeus, no meio da temporada, sofriam também. Não, aí diziam que eles não davam bola. Então, quando a gente joga, o europeu, ele não ligou pro torneio. Se algum brasileiro ganhar, vão dizer que não, os europeus não ligaram pro torneio. Muito bom, doutor. a desculpa tá pronta. A desculpa tá pronta. Sempre a desvalorização do futebol brasileiro. O europeu não quis, não fez conta. É final de temporada do europeu, azar. Joga e ganha. Eu sempre digo uma coisa, quando você tem um jogo apenas, não tem jeito, o que foi produzido para bem ou para mal, tá ali e acabou. Só que eu acho também que os europeus vão se ligar um pouco mais à competição, porque para quem imaginou um passeio, o Palmeiras demonstrou que não foi passeio, o Fluminense demonstrou a mesma coisa, o Flamengo não enfrentou um europeu, mas começou muito bem a sua trajetória, assim como o Botafogo, que até passou um susto, mas agora vai pegar o PSG. Esses europeus médios, ainda tem outros pra gente olhar. Por exemplo, o RB Salzburg, não tá na primeira prateleira, mas é outro europeu que vai estrear, não é hoje. Então, eu quero olhar qual vai ser a postura na segunda rodada, Edu Dracena. E é legal, Renata, ver a repercussão, né? Tanto da imprensa como dos jogadores e até mesmo dos treinadores, né? Falando do futebol brasileiro. Então isso é muito importante para nós e acaba também motivando. Eu acho que o Palmeiras, né, falando do Palmeiras especificamente, vai estar mais solto. E pode ter certeza que o Abel vai estar focado nesse jogo e principalmente depois do jogo, que sempre às vezes dá folga, dá uma coisa, o Abel foi treinar. O Abel, eu vi a programação dele e vi que ele foi treinar porque eles estão concentrados e focados realmente nesse Mundial. Então eu espero que nesse próximo jogo o Palmeiras possa estar mais solto e desempenhar um bom futebol e fazer o gol, que é o mais importante. Só em cima da repercussão que o Edu falou, o Bernardo Silva do City deu uma entrevista, cara, analisando todos os brasileiros com um nível de conhecimento que a gente até às vezes acha que os caras não têm. Eles estão por dentro de tudo. O Xabi Alonso também citou os brasileiros. E rapidinho, você vê a diferença da mentalidade. Um PSG levando a sério a competição, 4-0 no Atlético de Madrid. Um Bayern levando a sério. Aí vem Porto. Ai, os jogadores que não estão de férias. Aí o presidente da La Liga. Não, porque queremos... Pelo amor de Deus, cara. A gente está normalizando aqui. É uma competição a cada 4 anos. Copa do Mundo de clubes. Espetacular. Aí, nossa, porque queria estar de férias um pouquinho antes. Ah, desculpa. É um papinho furado demais. Mas a grana todo mundo quer. A grana todo mundo quer. O dinheiro, a arrecadação, a cota, todo mundo quer. Aí chora que tá jogando. Exato, então, pelo amor de escolhe, Deus. você Muito quer mimado, o dinheiro, a visibilidade ou quer ir pra praia? Você imagina o Xabi Alonso, Renato? Claro, Pegando querendo o Real chegar Madrid. agora e já ganhar um título de expressão. Imagina isso. Que currículo ele começa a formar no Real Madrid. Cicinho, qual o brasileiro agradou mais até agora? Qual que você gostou mais? Que ganharam. Renata, na verdade, assim, lógico, o Flamengo ele foi soberano, né, contra um time de pouca expressão e é o que a gente espera. Você
jogar contra uma equipe assim e já fazer o resultado. Mas em termos de futebol, posicionamento, mudança de posicionamento, essas questões Pode dentro falar, do campo, Palmeiras. improviso, não, eu fico com o Fluminense. Foi o futebol que mais me agradou. pelo amor de Foi o Deus, futebol que mais me Cici. agradou. Isso é pouca, hein? Não, eu falo porque, é igual eu falei no primeiro tempo do programa. O Fluminense, o Renato Gaúcho, montou a equipe para diversificar os posicionamentos dentro de campo. E contra a equipe europeia, que é robótica dentro de campo, você trabalhar com movimentação, você confunde os caras. E foi isso que o Fluminense. Exatamente. atacando. E se você pegar contra um time como o Borussia, o Fluminense não sofreu. Mas palpite, eu ainda acho que o Borussia passa. viu? Palpite! Everton, pra você como brasileiro até agora, teve um melhor desempenho, mostrou mais credenciais. Renata, se a gente analisar, por exemplo, quem venceu, né? E aí se você olhar para eu sou resultadista, assumido, né? Se você vai olhar para o Flamengo que venceu, o Botafogo e tal, aí você vai falar que, bom, ali são os que se destacam, etc e tal. Então, acho que os que venceram, obviamente. Mas eu gostei muito da atuação do Palmeiras contra... Ai, puxa saca de Palmeiras. Gostei muito da atuação contra o Porto. Porque eu imaginei que o Porto fosse, de repente, dar um calor no Palmeiras e não foi o que aconteceu. Então, continuo, reconheço a força do elenco do Flamengo. Não tiro nada do que eu já disse sobre isso. Mas ainda acho que o Palmeiras está mais talhado para avançar mais no Mundial de Clubes. Agora, tem uma coisa que eu queria dizer sobre a gente, de repente, ter um cuidado também. Eu tô com o Marco, esse papo de que, final de ciclo para nós, estamos cansados, queremos férias. Isso aí é papo furado. Todo mundo quer ganhar a premiação, que, aliás, é muito maior que a que paga a Liga dos Campeões, só para dar um exemplo. Então, todo mundo quer ganhar. Então, esse papo de desdenhar a competição quando empata ou perde, é normal aqui, é normal fora também. Só que tem um detalhe, uma coisa que a gente precisa se atentar é aquela velha história do Ronaldinho Gaúcho, de que quando tá valendo, né? Quando a coisa começar a ferver mesmo, porque se você olhar as primeiras fases de Copa do Brasil, não estou comparando o nível de qualidade não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Você comparar os primeiros jogos, campeonatos estaduais, campeonatos brasileiros, times meio que com o pé no freio. Quando a coisa fica mais robusta, aí a gente começa a ver, de fato, quem tem mais para apresentar. Então eu acho que essas primeiras rodadas, elas não demonstram muita coisa, não. Acho que a coisa vai começar a pegar mesmo a partir do momento que começar a valer. Bom, ganhei, fico, você perdeu, volta para casa. Não vamos ter mais margem para análise. YouTube, venha! Rapaziada, eu tô vendo muita gente falando assim, os brasileiros tá representando o Brasil. Eu vou ser bem sincero, eu quero é que o Palmeiras, Fluminense e Botafogo metam o pé, meu irmão. Tô torcendo pro Flamengo, tô nem aí pro Brasil representar nada. Quem tem que representar é o Flamengo. Deixa aí nos seus comentários, tá torcendo pra alguém? Tá torcendo somente pro seu time? Comente, compartilhe, deixe o seu like e se inscreva no canal. Tamo junto.